Vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre tempo. Eu aprendi que finanças e tempo têm muita coisa em comum. Então, à medida que eu fui investindo nessa coisa de dominar o meu tempo, eu fui usando técnicas que eu usava para dominar as finanças. Então, meu bem, você é a pessoa ideal para estar aqui falando sobre esse tema. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Mais uma vez a gente está aqui juntos para te ajudar em alguma questão que vai te ajudar a chegar nos resultados que você quer da sua vida financeira. A gente sempre traz aqui algum assunto para que você consiga dominar suas finanças, aproveitar mais sua vida. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira, e mais uma vez aqui comigo está Eu, Ina Tavares, jornalista curiosa, e vim aqui fazer todas as perguntas que os seguidores da Lu querem fazer pra ela e que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer assim no tete-a-tete, né, Lu? Exatamente. É virtual, porque continuamos eu aqui na minha casa, você na sua, segue quarentena, mas o podcast não para. Não tá tão tete a tete assim, né? A Ina, então, vai fazer aqui o papel da dominadora curiosa virtual. E aí ela traz as suas perguntas. Então, se você assiste no YouTube, você deixa comentários assim embaixo do vídeo. A Ina tá lá lendo junto comigo tudo para sempre trazer a sua pergunta. A gente, quando grava esse podcast, a gente transmite ao vivo no Instagram. Então, nesse momento, tem 88 pessoas assistindo a gente e participando aqui. Então, a Ina também fica de olho nas perguntas. E ela também traz as perguntinhas dela, porque ela é bem curiosa. Então, ela vem aqui ajudar a gente a desvendar algum tema, né? Exato, e eu adoro essa oportunidade porque apesar de eu e a Lu, apesar da gente ser amiga fora do trabalho também, nem sempre eu tenho a oportunidade de fazer as perguntas que eu quero pra Lu, porque ela é uma das pessoas mais ocupadas que eu conheço na minha vida. Vocês sabem, 6 lives diárias, 1000 trabalhos, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, a rainha da produtividade, e é sobre isso que a gente fala hoje, né, Lu? Sim, vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre tempo. E, na verdade, essa ideia surgiu a partir de um comentário que foi feito num vídeo meu no YouTube, que eu confesso não lembrar qual foi. E eu confesso também não saber dizer se eu respondi. Porque eu vou até explicar uma coisa pra vocês. Eu busco ler tudo que vocês falam. Mas se eu fosse responder tudo, aí danou-se. Eu não conseguia produzir metade do que eu produzo. Então, eu leio tudo que vocês me mandam, eu faço o possível pra ler a maior parte. É claro que eu não devo estar lendo tudo, né? Muita coisa. Mas eu leio tudo e às vezes eu penso, nossa, essa resposta é grande, essa resposta merecia um vídeo. Então, se eu algum dia te deixei sem resposta, saiba que com o maior carinho do mundo eu estou produzindo um vídeo. E aí, esse vídeo aqui hoje tá chegando em resposta a uma mensagem que eu recebi no YouTube, em que a pessoa dizia assim, olha, Lu, poxa, você produz tanta coisa, você tem tanta coisa no seu dia, por que você não ensina a gente a ter um dia produtivo como o seu? Aí eu confesso, Ina, que na hora que eu li, eu fiz assim, xiii, porque eu não sou a melhor pessoa pra falar de organização do tempo, não. Isso pra mim é um calo, assim, tipo, sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. E o que eu domino nas minhas finanças, eu não domino no meu tempo. Então, foi o meu desafio, pelo menos nos últimos 3 anos, com todo o crescimento assim, da minha vida profissional, principalmente fazendo esse trabalho no online, eu falei, cara, eu vou ter que dominar meu tempo também. Então tem uns 3 anos que eu tô, talvez 4 quase, que eu tô bem focada nisso. Então assim, eu dei essa risadinha quando eu ri de nervoso, né, dei aquela, tô rindo de nervoso. Mas eu pensei, cara, vou fazer um podcast sobre isso. E aí contei pra Ina, falei, Ina, o que você acha? O que você acha, Ina, da gente falar sobre isso? Eu acho que faz todo sentido, porque exatamente porque é um calo na sua vida que você busca muita informação a respeito, que você busca muito conhecimento, que você busca ajuda. Então você, mais do que outras pessoas que naturalmente, intuitivamente são muito produtivas, eu acho que você é a pessoa ideal para estar aqui compartilhando com a gente o que é que você faz para ser tão produtiva. Porque mesmo em meio ao seu caos, você está produzindo, você está entregando e você está ajudando um monte de gente com o seu conteúdo. Então tem gente que é super produtiva, mas não faz 1/3 do que você faz. Então, meu bem, você é a pessoa ideal para estar aqui falando sobre esse tema.
Então tá bom, estou me sentindo melhor. Mas é porque atualmente eu não tô mais num caos absurdo, exatamente porque eu fiz muitas coisas para dominar esse caos com o tempo. E aí eu decidi trazer isso aqui, não só porque eu acho que eu posso compartilhar um pouco desse aprendizado, mas porque eu aprendi que finanças e tempo têm muita coisa em comum. Então, à medida que eu fui investindo nessa coisa de dominar o meu tempo, eu fui usando técnicas que eu usava para dominar as finanças. E aí eu percebi que servia também. Então hoje, se tem alguém que é organizado, não, minha agenda eu domino, eu vou falar de coisas aqui que se você domina a sua agenda, você vai pensar, caramba, é verdade, podia estar usando isso então nas minhas finanças. Se você não domina as finanças, também não domina a agenda, vem comigo, pega isso e usa nas duas coisas. E se você domina as finanças e não domina o tempo, aí melhor ainda, porque aí você vai entender, cara, é verdade, eu faço isso nas finanças, podia estar fazendo na minha agenda. Então eu acho que vai ter muito aprendizado tanto para o tempo quanto para as finanças. Boa, e quero fazer logo uma confissão aqui. Passei a noite inteira tendo pesadelos que eu não tinha colocado na minha agenda o podcast de hoje, eu faltava live. Aí quando eu olhava o horário, era assim, 5 e lá vai eu, meu Deus, eu esqueci do podcast. E aí eu corria e ia mandar mensagem pra você e quando eu vi, aí tava lá na reprise, Luciana Fiô fazendo o podcast sozinha, porque eu tinha esquecido o horário do meu próprio podcast com você. Olha a maluquice, eu fiquei tão preocupada com o tema de falar sobre produtividade que eu já fiquei, na maluquice disso. E dormi super mal de ontem pra hoje. Dá pra ver olheirinhas aqui que provam a verdade. É terrível, não sei nem como você tá aguentando vir pra cá com essa olheira toda. Mas é isso, né, Lu? A gente começa por onde? Quando você teve a ideia de que, assim, preciso de ajuda nisso? Porque nem todo mundo admite que precisa de ajuda pra organizar a vida, né? Inclusive no tempo. Quando eu comecei, foi a mesma coisa nas finanças. Quando eu percebi que o que estava acontecendo estava, tipo, eu estava meio que abrindo mão da minha responsabilidade, ao mesmo tempo estava me impactando, não só naquela área em si, ou seja, as finanças, não estava me impactando só nas finanças. A minha agenda, minha produtividade, não era só a minha produtividade. Quando começou a misturar, os meus relacionamentos estavam sendo prejudicados, a minha saúde estava sendo prejudicada, tanto nas finanças quanto no tempo, né? Se você vive uma vida financeira num caos, você começa a brigar com todo mundo, começa a trabalhar mal, aí briga com o chefe, briga com o sócio, aí fica mal de saúde, aí fica ansiosa, né? O podcast da semana passada foi sobre ansiedade. Isso acontece nas finanças e também acontece no tempo. Então, assim, eu dominei minhas finanças, tudo bem, e aí passei bons anos, assim, onde o impacto, assim, da falta de domínio da agenda não era tão grande. Eu sempre tive essa dificuldade quando eu trabalhava em empresa, né? Quando eu fui autônoma, trabalhei como coach, mas o meu trabalho talvez tinha uma dimensão menor, eu não lidava com tanta gente, com tantos seguidores e tantas pessoas da minha equipe. E aí eu não sentia tanto esse impacto, mas quando o meu trabalho começou a crescer, ou seja, mesmas coisas nas finanças, quando os problemas, eu comecei a ter mais dinheiro, as pessoas pensam que nas finanças a gente precisa de mais dinheiro. As pessoas pensam que para dominar a agenda precisa de mais tempo. Ah, estou sem tempo. Ah, estou sem dinheiro. Por isso é que está o caos. Não. Porque se você está sem dinheiro, se está um caos com pouco dinheiro e se está um caos com poucas coisas que você tem para fazer, imagina quando tiver muito. Imagina quando tiver muito dinheiro e imagina quando tiver muita coisa para fazer. Então, se a gente percebe que está zoneado e que isso está começando a afetar outras áreas da vida, já é o momento, não é esperar ter mais. Tempo a gente só tem 24 horas por dia. Dinheiro a gente pode até ter bastante, mas todos os dois dependem muito mais do que a gente faz com eles do que efetivamente do quanto a gente tem. E se a gente faz algo torto, errado, o dia que a gente tiver muito, cara, vai ser o caos do mesmo jeito. Então, foi entender que isso estava impactando outras áreas da minha vida e entender que não dependia do resto, não dependia de ter mais, não dependia dos outros, dependia de mim. E não seria uma tarefa fácil. Quando eu comecei a me organizar na minha agenda, eu sabia que não ia ser uma tarefa fácil, porque nas finanças também não foi. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era possível, porque nas finanças foi. E pra mim já foi um super desafio nas finanças, já fui mega endividada, ganhando pouco e tal. Eu falei, bom, se eu sair de um buraco das finanças, eu saio desse caos na minha agenda também. Então acho que foi mais ou menos isso que eu pensei quando eu comecei. Então a gente tem aí pelo menos que você listou 3 mentiras que falam sobre tempo e dinheiro ao mesmo tempo, né? Então, que é preciso de mais tempo para se organizar, que as coisas não mudam, nascem e morrem
como são, que seria o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, não vou mudar. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Como é que é a música mesmo? Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu acho que Essa história de síndrome de Gabriela, ó, coisinha de velha essa. Nem você viu Gabriela, viu? Claro que vi a Juliana Paz, a Gabriela do século XXI. A Gabriela é Juliana Paz, tá. A minha é Sônia Braga, então tá bom. Clássico, Gabriela também, sim. Então, que não tem suficiente, é preciso mais e que as coisas são assim, não dá pra mudar. Tempo e dinheiro, 3 mentiras deslavadas que passam na nossa cara. Deslavadíssima. E sabe uma outra coisa também, que você falou dessa mentira de, eu vou ser sempre assim e tal. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo com relação a tempo, que acontece com muita gente com relação às finanças, e eu acho que de alguma maneira também acontecia comigo, que é o seguinte: a gente se mantém numa situação ruim porque tem um ganho escondido ali. Tem tipo um benefício escondido na coisa ruim. Eu já sei do que você vai falar. Então, o que é o benefício escondido da coisa ruim? Olha só, as poucas vezes assim no início que eu comecei a organizar a minha agenda, e aí eu tive essa oportunidade, aí eu fiz um processo de coaching, aí eu já sabia o método, já sabia o que fazer, eu não fazia e deixava pra lá. Aí quando eu vi um caos, ai meu Deus, tá um caos de novo. Aí eu dava um jeito, organizava, aí eu me sentia bem de ter organizado. Mas sabe, um benefício escondido que eu percebi do caos da minha agenda era o seguinte: quando eu era desorganizada financeiramente, eu tinha determinados pensamentos, sentimentos, dúvidas, e aí eu me organizei. Beleza, me organizei. E aí decidi ajudar as pessoas com isso. Mas eu pensava assim, cara, eu não posso esquecer como é ter problemas financeiros, porque eu preciso ajudar as pessoas. Se eu esquecer como se eu não lembrar mais como era quando eu tinha dívida, quando era um caos, quando eu me sentia mal, talvez eu me distancie muito das pessoas e não consiga fazer um vídeo legal, não consiga trazer um conteúdo legal, porque eu não vou saber dizer para as pessoas o que tem que fazer. Então eu ficava assim, não posso esquecer como é. Só que eu já tinha dominado minhas finanças, então assim, não dá pra eu voltar, não vou fazer uma dívida só pra lembrar como era. E aí, qual era o benefício escondido de eu me manter desorganizada na agenda? Como o tempo e dinheiro é muito parecido, se eu me mantivesse desorganizada na agenda, no caos, cansada, ansiosa, correndo atrás do rabo, sabe? Pensando assim, o que eu faço agora? Alguém me ajuda? Eu conseguia lembrar como era como é a vida das pessoas que estão num caos financeiro. E aí, eu conseguia ter ideia para produzir vídeo, eu conseguia ter ideia para fazer um podcast. E eu pensava, era inconsciente isso, tá? Mas eu pensava, eu tenho que continuar nesse caos para eu não me esquecer de como é o caos, porque isso me ajuda a produzir conteúdo. Só que depois, aí, isso com muita terapia, tá? Eu precisei fazer terapia para entender isso, e eu pensei, não, eu não preciso ficar no caos para ajudar as pessoas que estão no caos. É só eu estar o tempo todo com elas, estar aqui no podcast, recebendo as mensagens, lendo as mensagens e tal. E para isso, para eu conseguir ler todas as mensagens, eu vou precisar, inclusive, me organizar. Então eu pensei, o que eu penso que é um ganho, não é um ganho. Me deixar no caos na agenda, eu não estou ganhando, eu estou ajudando menos essas pessoas. Então, nas finanças, tem gente que passa por isso também. Tem gente que se mantém numa situação caótica financeiramente porque tem um ganho escondido nisso. E, cara, eu sei que falar isso é mega profundo, porque todo mundo de cara fala assim, que ganho? Tá maluca? Tem algum ganho, tem algum benefício nessa M que eu tô vivendo, né? Tipo, as pessoas elas não conseguem, não é não admitir, mas elas não conseguem enxergar que existe um ganho. Mas no fundo existe. Eu já vi alguns, por exemplo, às vezes, sei lá, você tá meio brigada com seu pai ou com a sua mãe, você tem problemas familiares, ou seu pai e sua mãe criaram algo que te prejudicou financeiramente. Ao invés de você sair daquela situação e mostrar, consegui sair, dei a volta por cima, você se sente tão vítima da situação, e de novo, tudo isso é muito inconsciente, você se sente tão vítima da situação que você pensa assim, vou ficar aqui pra mostrar pra eles o que eles fizeram, sabe? Olha aqui, culpa de vocês. Mas não é assim. A gente não fala assim, a gente fica, ai meu Deus, como eu saio disso? Mas no fundo tem assim, a gente tá sendo alimentado, tem um benefício muito escondido, é muito escondido de, não, eu vou continuar aqui porque eu provo alguma coisa pra alguém, que essa pessoa tá errada, sabe? Ou, quando a gente tá muito mal financeiramente,
talvez a gente consiga a atenção de alguém, sabe? Ou, sei lá, eu não sei agora elencar todos os exemplos, mas o fato é que existem benefícios escondidos quando a gente está reclamando de alguma coisa. Então, sempre que a gente reclamar de alguma coisa, eu acho que vale esse exercício. Não precisa dizer pra mim, não precisa escrever, porque eu sei que é inconsciente e quando você encontrar, você mesmo não vai querer assumir pra você. Então, não precisa me contar, mas reflete com você. Quando acabar o podcast, você pensa, tal coisa, eu reclamo disso aqui. Qual é o ganho que eu tenho com isso? Qual é o ganho que eu tenho de ficar reclamando? Qual é o ganho que eu tenho de ficar vivendo isso aqui? Lá no fundo, bem no fundo, tem alguma coisa que você ganha. Só que você vai perceber que a perda está sendo maior que o ganho. E quando você enxerga o ganho, não fica com vergonha de enxergar o ganho, não esconde, não fecha os olhos para isso. Porque quando você enxergar, aí é que vai ficar claro que esse ganho, na verdade, você não está ganhando nada. Então você vai entender que a perda está sendo maior e aí é que você consegue trabalhar. Ó, tá todo mundo concordando com você aqui. A Cassilise tá dizendo, pior verdade, mas perceber isso é um milagre. O Jason tá dizendo, eu e minha esposa estamos nessa, e ela pensa que a gente tá ganhando. Eu ainda incluo, né, em toda essa lista que você tá falando aí, é que a gente às vezes não organiza a nossa agenda, vira aquele caos só pra dizer, nossa, eu tenho muita coisa pra fazer, olha o tanto de coisa que eu tenho pra fazer. Principalmente agora nessa quarentena, que tem muita gente falando que não tá fazendo nada, então quem chega e diz, nossa, mas eu tenho muita coisa pra fazer, é alguém que, opa, por que você tem tanta coisa pra fazer? O que é isso aí que você tem tanta coisa pra fazer? Eu tô trabalhando pra caramba, enfim, você também, né? Nosso trabalho tá interligado. E quando eu falo, gente, eu tô trabalhando mais, as pessoas falam, como assim você tá trabalhando mais? Então, querendo ou não, eu sei que é uma maneira de eu me destacar. Mas isso é muito prejudicial, porque às vezes também volta e meia eu me vejo às voltas com a minha agenda que não tá tão organizada quanto deveria, e isso afeta, obviamente, diretamente a minha produtividade. Sim, eu acabei de pensar num outro ganho. Olha, isso aqui é quase uma terapia, né? Porque eu acabei de pensar num outro ganho escondido dessa coisa da gente ficar no caos, porque se a vida tiver organizadinha, tanto nas finanças quanto na agenda, e a gente conseguir, vou levando e consigo conquistar as coisas, cara, não foi mais do que minha obrigação. Afinal, eu tava, né, tudo organizado, molezinha, conquistar as coisas é minha obrigação. Agora, se eu vivo num caos financeiro, ou se eu vivo num caos com a agenda, e eu consigo realizar coisas, né, eu consigo concluir aquele projeto de trabalho, eu consigo comprar o meu carro, sei lá, eu consigo viajar, cara, eu olho pra mim e penso assim, putz, sinistra, hein? Sinistra fazer tudo isso nessa zona, não é? E aí a gente bate no peito e fala, nossa, eu sou sinistra. E a gente vai até ficando viciado, porque, cara, se eu ultrapassei esses obstáculos todos e conquistei isso, manda mais, universo, manda mais obstáculo que eu sou... E a gente vai ficando meio viciada nessa coisa de se superar a si mesmo, né? E a gente pensa que isso é incrível e tal, e não é, vai chegar um limite, vai chegar a ansiedade, vai chegar o cansaço, vai chegar uma hora que não vai conseguir, vai ficar frustrado. Então, a gente não precisa ficar nesse caos. A gente pode conquistar as coisas e pode ser suave, pode ser gostoso, né? Pode ser leve. Então acho que é importante pensar. Olha tudo que eu sou capaz, né? Mostrar, olha o que eu sou capaz. Ô Lu, mas então como é que a gente faz ser mais suave, ser mais tranquilo esse processo de organização, da produtividade, do tempo? Pois é, depois de enxergar tudo isso, né? Se a gente está enxergando o que a gente está perdendo, né? Qual é aquele ganho escondido que na verdade não é um ganho coisa nenhuma, é uma perda. Eu acho que a gente definir quais são as nossas prioridades. Isso vale para tempo e para dinheiro e para as finanças. E eu falei prioridades no plural, mas não existe prioridades no plural. Você vai elencar tudo aquilo que é o mais importante para você e aí você vai definir a prioridade do momento, né? Porque a prioridade é no singular, porque quando tem mais de uma aí já deixou de ser prioridade. Então você vai elencar tudo aquilo que é mais importante para você e você vai definir qual é o passo prioritário para você. Então, quando a gente cria nas finanças a fotografia financeira, a gente está definindo ali o que é mais importante na nossa vida, o que eu vou de fato incluir nas minhas finanças e definir que uma parte do meu dinheiro vai ser direcionado para aquilo ali. A mesma coisa na agenda, o que é importante? Então, o que eu fiz? Eu defini todas as coisas de trabalho que eram importantes, mas eu defini que fazer exercício diariamente para mim era importante. Agora, na quarentena, eu defini que tem que ter pelo menos 5 minutos por dia de meditação. Então, a gente vai definindo o que é importante
para a gente poder encaixar. Então, primeiro a gente faz uma lista do que a gente quer ter, nas nossas finanças, do que vai ser importante, na nossa agenda, do que vai ser importante, para depois pensar em encaixar. E quando a gente vai encaixar, a gente literalmente vai encaixar, né? Na fotografia financeira eu falo dos potes, você definir os potes das suas finanças. Então, quanto que eu direcionaria para lazer, quanto que eu direcionaria para mercado. E aí, quando eu defino essas metas, esses números, como se eu estivesse imaginando meu dinheiro indo parar em caixinhas, em potes, eu faço uma lista das minhas metas de gastos, né? E eu posso fazer isso também na minha agenda. Inclusive, outro dia eu estava numa live com a Dani Rios. A Dani, ela é especialista em produtividade, e a gente conversando, eu fui vendo o quanto que o método que ela criou tem a ver com o método que eu criei para fotografia financeira. E ela falou lá da ideia dos blocos, né? Que essa é até uma ideia famosa, muita gente utiliza isso no método. Os blocos são você criar na sua agenda o bloco, sei lá, o bloco das lives. E aí, quando eu faço live, eu procuro aproximar, né? Tipo, eu tenho o bloco das lives de manhã, por isso que é sempre 10 horas da manhã, e eu tenho o bloco das lives à noite, 7, 8 horas da noite. Essa live que a gente faz aqui é de tarde, então eu tento puxar ela, não vou botar ela 1h da tarde. Já até fiz live 1h da tarde por alguma necessidade na agenda na época. Mas se eu tenho uma live às 10 e eu tenho outra live no final do dia, eu faço blocos de lives. Então eu não vou botar uma no meio, porque senão fica tudo misturado. Então, do mesmo jeito que nas finanças eu direciono as coisas, no tempo também, eu vou direcionar, vou encaixar. Então eu encaixo atividades semelhantes em horários semelhantes. Então outro dia eu fiz uma live com uma parceira, com a Jaqueline, e aí eu falei, Jaque, vamos fazer às 7, porque eu tenho uma live às 8. E talvez algumas pessoas digam, caramba, mas aí vai fazer tudo uma em cima da outra, porque é o bloco das lives. Eu sento, falo uma, fecho, entro outra, né? Então, quando a gente sabe direcionar o que é importante pra gente, a gente vai enxergar a prioridade do dia, a prioridade da semana, tanto na agenda quanto no dinheiro, e a gente vai conseguir encaixar cada coisa no seu lugar. E foi assim, Lu, que você conseguiu começar a produzir, por exemplo, os seus vídeos do YouTube, né? A gente começou a gravar os vídeos do YouTube da Lu e em uma diária, a gente separava uma diária, ela gravava assim, 15 vídeos no dia. E o que aquilo dava para produzir 15 vídeos e postar durante 2 meses no YouTube. Então era o trabalho de um dia que abastecia 2 meses de vídeo de YouTube, por exemplo, né? Exatamente, porque eu vejo muita gente que trabalha com marketing digital, agora eu vou gravar um vídeo. Hoje eu vou gravar outro. Amanhã eu vou gravar outro. Aí gravo um vídeo por dia. E aí a coisa não fica produtiva. Então eu tinha um dia que eu pensava nos temas, definia os tópicos, aí no outro dia a gente gravava, e aí tinha um dia que você me mandava pra eu ver se a edição ficou bonitinha, beleza, então tudo certo. Então é assim, definindo cada caixinha, cada potezinho, cada bloco. Então é meio que essa ideia do bloco e a ideia dos potes, eles têm os mesmos objetivos, que é você enxergar de forma tangível. É como se você pegasse, e separasse mesmo. Porque se ficar só na cabeça, deixa eu pensar, o que eu faço agora, o que eu faço à noite? Não, é bloco, anota, coloca na agenda. Do mesmo jeito que a sua fotografia financeira faz no caderno, faz numa planilha. Mas do mesmo jeito, agora eu lembrei de uma outra coisa que é super comum para tempo e para dinheiro, que é essa história. Eu falei agora, coloca na agenda, coloca na planilha, aí as pessoas falam assim, Lu, me dá uma planilha, né? Isso é a mesma coisa que eu chegar na papelaria e dizer, moço, me dá a melhor agenda que o senhor tiver, porque minha vida tá um caos, né? E tem gente que fala pra mim assim, Lu, poxa, eu tô precisando muito de uma planilha, qual planilha você recomenda? Minha vida tá um caos. Mas não faz sentido a gente achar que a planilha ou a agenda vai resolver se não tiver um método, se não tiver uma organização, né? Então, essa ideia dos blocos é um método. A ideia da fotografia financeira é outro método. E aí, pode ser em qualquer planilha. Pode ser em qualquer agenda. Talvez uma planilha seja melhor que a outra. Talvez uma agenda seja melhor que a outra. Porque vai se encaixar melhor naquele método. Mas não existe a planilha que salva nem a agenda que salva. Tá muito mais no método e na nossa forma de fazer do que na ferramenta, né? Encontrar uma metodologia que faça sentido pra gente, né? Agora, Lu, eu lembro, você falou agora de prioridade, e eu lembro que a primeira vez que eu escutei esse conceito de definir prioridades, eu acho que foi com você. E aí foi algo do tipo, eu queria fazer alguma coisa, eu acho que era um curso, ou estudar algum assunto, eu não lembro exatamente o que era. Aí você me perguntou, e por que você não faz? Aí eu falei, porque eu não tenho tempo. Aí você falou, não é que você não tem tempo, é que isso não é uma prioridade pra você. Aquilo foi como uma pá
no meu coração, sabe? Uma facada assim no meu coração, porque naquele momento eu percebi, poxa, se outras pessoas fazem, eu também posso fazer. Todo mundo tem 24 horas, o pobre é o rico, seja lá onde você estiver, seja lá quem você for. Mas parar pra perceber isso foi uma grande dor pra mim, e a primeira vez que eu ouvi, doeu forte no meu coração. Então, assim, também saber o que realmente é importante para você, alinhado com o que a gente quer, ajuda muito a gente a definir o que é a nossa prioridade, sem que a gente sofra, né? Sim, com certeza. E o que você falou também vale para dinheiro. E eu já falei isso para outras pessoas, que quando eu falei, a pessoa ficava assim, ó, caraca, não é que é verdade? Porque dá um choque. Então eu quero até dividir com a galera que tá vendo e ouvindo a gente. A partir de agora, ninguém diz mais que não tem tempo e que não tem dinheiro, porque isso é mentira. E, cara, quando eu falo isso, a do tempo, as pessoas já ficam tensas. A do dinheiro, tem gente que quer brigar comigo. Ah, porque você não conhece a minha vida. A gente tem dinheiro e tem tempo se a gente quiser, sim. Tem sim. E sabe como eu sei que tem? Porque o brasileiro está endividado. Ou seja, usou o dinheiro do banco quando achou que precisava ter dinheiro. Então a gente arruma uma forma. Eu não estou dizendo que é saudável. Eu não estou dizendo que está certo e correr atrás do dinheiro do banco. O fato é que, quando a gente diz eu não tenho dinheiro ou eu não tenho tempo, a gente está mentindo para si mesmo. Na verdade, o que a gente deve sempre dizer, e eu sempre digo isso me traz uma clareza danada, é: eu não posso priorizar fazer isso, eu não posso priorizar pagar isso. E ponto. Aí é uma verdade. Ah, olha só, eu quero te vender esse copo aqui, você quer? Não, não posso priorizar pagar isso, porque eu tenho outras coisas que eu tenho que priorizar, né? Então eu não quero. Ah, Lu, vamos amanhã sair, fazer tal coisa? Não, eu não posso priorizar fazer isso, porque, sei lá, tem que gravar o podcast com a Ina. Agora eu dizer, ah, vamos comprar esse copo? Não, não tem dinheiro. Aí daqui a pouco chega alguém e me chama pra fazer uma outra coisa, eu vou lá e torro dinheiro com outra coisa. Quando a gente vê que é importante pra gente, a gente dá um jeito. E tanto é que tem muita gente que me pergunta assim, Lu, como é que você consegue ajudar pessoas no seu curso que estão endividadas? Como é que elas entram no seu curso se tem que pagar para entrar no curso e elas estão endividadas? Elas entram por dois motivos. Porque elas veem que é prioridade para elas, é importante para elas, então elas veem que naquele momento, qualquer dinheiro que elas tenham, elas têm que usar naquilo, ao invés de pagar os juros do banco, porque se não entrar no curso, muitas vezes vai pagar R$2.000 de cheque especial, né? Então as pessoas veem que é mais importante entrar no curso, e porque elas têm também, eu dou garantia, se o curso não for bom em 30 dias ela cancela e sai. Além disso, elas veem os depoimentos de outras pessoas que recuperaram dinheiro em negociação com o banco. Tem aluno meu que recupera 3 mil, 5 mil, 15 mil de negociação de empréstimo feito errado. Então a pessoa enxerga ali uma oportunidade. Quando a gente vê que é uma oportunidade pra gente, a gente arruma tempo e arruma dinheiro. Eu quero ver essas pessoas super ocupadas, não tenho tempo pra nada. Aí alguém liga, não posso fazer isso, não tenho tempo e tal. Aí pinta o Cauã Raymond, dá uma ligada e fala assim, pô, vamos sair pra jantar? Vai arrumar um tempo, não vai? Vai arrumar um tempinho. Ó, a gente nem ouviu, até falhou o seu som aí pra gente nem ouvir, não ficar nem gravado o que você disse. Porque aí pinta um compromisso, uma oportunidade verdadeira, aí sim a gente vai arrumar o tempo. E a mesma coisa com dinheiro. Imagina uma pessoa que está totalmente endividada, totalmente sem dinheiro, a conta não está nem no zero, está no negativo, não tem mais de onde tirar dinheiro. E aí, de repente, pinta uma oportunidade, uma pessoa que tem um apartamento que vale 1 milhão, mas ela, sei lá, vai se mudar para outro país e ela doida chega para você e diz, olha, eu vou me mudar, não tô conseguindo vender esse apartamento. Eu conheço uma história doida assim, acho que foi a Jaque que me contou, que um cara tava se mudando para um outro lugar e aí conhecia uma amiga dela e o cara cheio de dinheiro, sabe, 1 milhão para ele era pouco, ele chegou, ó, não tô conseguindo vender esse apartamento, eu preciso ir logo, eu tenho uns compromissos de negócio fora, não tô podendo resolver isso, quer ficar com esse apartamento aí pra mim? Fica com esse apartamento, sei lá, por 100 mil. Tipo, um apartamento de 1 milhão. Aí, cara, você não vai dar um jeito de pegar um apartamento. Você vai arrumar 100 mil pra pegar um apartamento de 1 milhão e vender aquele apartamento de 1 milhão. Né? Se vale 1 milhão, se tá tudo bem com aquilo ali, não tem nenhuma falcatrua, e é uma situação, lógico, atípica, mas pra gente pensar nessa oportunidade, tem uma oportunidade ali de 1 milhão. Cara, eu não tenho 1 centavo, eu não consigo ir na padaria hoje comprar um picolé, mas pinto um apartamento de 1 milhão. Cara, eu não vou dar um jeito de arrumar 100 mil? Cara, eu acho que muita gente que diria que tá sem dinheiro daria um jeito de arrumar 100 mil, né? Faz uma vaquinha com o bairro inteiro, cada um dá um pedaço e depois todo mundo vende e todo mundo fica rico, né?
Então, toda vez que a gente pensar em eu não tenho dinheiro ou eu não tenho tempo, a partir de agora, quero recomendar para a galera que está vendo e ouvindo a gente dizer: eu não posso priorizar fazer isso e eu não posso priorizar pagar por isso. Porque aí a gente fala a verdade pra gente e a gente vai questionar aquilo. Pô, sério que eu não posso priorizar ir no médico hoje? Sério que eu não posso priorizar, sei lá, pagar um curso profissionalizante que vai me fazer mais dinheiro? Entende? Aí a gente se questiona. Mas aí, Lu, tem um ponto importantíssimo que é: eu não posso priorizar isso, tem um não aí nessa frase. E para muita gente, dizer não é um grande problema, até temos um podcast sobre isso. E aí, pela dificuldade de dizer não, a gente vai se sobrecarregando de atividades, que inclusive às vezes, na maioria das vezes, nem são a prioridade pra gente. Dizer não é uma importante técnica para a gente conseguir dominar as finanças e dominar o tempo. Porque dizer não para a gente, dizer não para o outro principalmente, vai ajudar a gente a dizer sim para o que é importante. Então, eu nem vou me alongar aqui com todas as técnicas de como dizer não, sem precisar dizer o não, né, de como ajudar cada um a dizer não, porque tem um podcast inteiro só assim, só sobre isso. Se você está vendo no YouTube, você encontra aí no YouTube, pode ir até direto na playlist, né? A playlist do Bora Dominar é dominesuasfinanças.com.br/Bora Dominar. Quando você faz isso, você abre toda a playlist do YouTube do Bora Dominar. Galera que está ouvindo no Spotify, dá uma procuradinha ou qualquer outra plataforma de áudio que teve um podcast só sobre como dizer não. E a gente estava falando exatamente isso, sobre o impacto nas finanças, mas eu percebi claramente que a minha agenda muitas vezes ficava sobrecarregada porque eu dizia sim para todo mundo. Ai, Lu, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ai, vamos marcar isso, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma live, vamos não sei o quê. Eu sim, 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 sim. E de repente eu comecei a perceber que tinha momentos que eu podia estar descansando, vivendo aquele caos, podia estar descansando, podia estar fazendo alguma outra coisa para mim, e eu não estava fazendo para mim, estava fazendo para o outro. E no fim das contas, igual nas finanças, a gente faz para o outro querendo ser boazinha, ou não querendo ser grossa, ou querendo ser prestativa, ou buscando afeto, sabe? Buscando qualquer coisa, assim. Mas a gente diz não, só que no fim das contas a gente vai se prejudicar tanto que vai chegar uma hora que a gente vai ser obrigada a dizer não. Então, nas finanças, a gente fica dizendo sim, 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 e aí chega uma hora que, cara, acabou meu dinheiro, aí eu vou dizer não e aí eu vou assustar todo mundo. Porque do nada eu vou ter que mandar um não, mas como assim? Sempre fez, agora vai dizer que não, né? E foi assim na minha agenda também. Durante muito tempo eu fazia tudo pra todo mundo, no horário que as pessoas queriam, as pessoas mandavam e-mail, eu pegava aquele e-mail na hora, eu fazia uma confusão danada. E depois eu comecei a dizer, não, olha, isso aqui não te entrego até tal dia, isso aqui eu não faço essa semana. Não, aqui não, essa semana eu não tenho como fazer esse evento, essa semana eu não tenho como fazer essa live. E comecei a dizer não. Eu passei por uns momentos, tem algumas pessoas assim que passaram pela minha vida e que não estão mais, ou que me olham torto, ou que tá, sabe, meio esquisito, porque eu precisei dizer não. Mas aí, paciência. Então não eram pessoas que eram pra estar na minha vida. A mesma coisa nas finanças. Ai, mas se eu disser não, vai ficar pé da vida, vai me xingar, vai ficar com raiva, vai fazer isso. Cara, se essa pessoa é capaz de fazer tudo isso porque você tá buscando fazer o melhor pra você e pra ela, é bom pra ela também, muitas vezes, ela ir buscar outros caminhos, já que o seu caminho não tá bom pra você. E um dia o seu caminho nem vai existir mais. De tanto você ajudar, um dia, né, você detona o seu caminho. Então, pensar nisso vai te ajudar a ser sincera com você, com a pessoa, e a evitar um grande problema. Porque eu ficava fazendo tudo pra todo mundo, e um dia eu precisei dizer, não vou fazer, e a pessoa ficou, como assim? Aí não fala mais comigo. Tudo bem, então não fale, porque se é isso que vai fazer com que alguém se afaste ou fique pé da vida, então outras coisas fariam também. Era uma iminência, sabe? Não é uma coisa de, foi porque eu disse não. Não, era uma iminência. Porque as pessoas que gostam de você, que estão torcendo por você, elas vão te entender. Pode até ser que elas fiquem meio assim, eu já tive questões com a minha família de precisar dizer não nas finanças, e aí criou uns conflitos. Mas, se são pessoas que realmente se importam com você, se tem um laço de amor, de amizade, vai ficar tudo bem. Ô Lu, agora sim, quero começar a me organizar daqui pra frente pra alinhar minha agenda com o que é importante pra mim, com os meus valores. E aí, assim como nas dívidas, que você ensina a fazer a fotografia financeira e depois a rota financeira, uma coisa que você fala é: para de ficar olhando para as dívidas, para de ficar chorando em cima das dívidas. Eu acho que a gente também consegue trazer isso, né, dentro dessa sua metodologia para a agenda, porque também
Acho que tem pessoas que, assim como eu, também ficam olhando para as coisas que não conseguiram fazer ou não conseguiram entregar e ficam, oh meu Deus, chorando em cima das coisas que não foram feitas ou não foram entregues, né? É aquela coisa de a gente ficar muito preocupado com aquilo que a gente tem que fazer, só que aquilo não tá na prioridade. Então, se não tá na prioridade, tira da sua frente. Tira da sua frente, tipo, é adiar. Não vai entrar na minha agenda agora. Por exemplo, eu me mudei no dia 4 de abril. Hoje é 15 de maio. Eu não arrumei todas as malas ainda no armário. Eu não consegui fazer isso. E eu não consegui fazer isso não é porque eu não tive tempo, é porque eu não pude priorizar fazer. Não era uma prioridade pra mim. Por quê? Porque eu não tô nem saindo de casa. Por que raios eu vou colocar todas as roupas no armário bonitinha, arrumadinha, diante de todas as coisas importantes que eu tive pra fazer nessa quarentena? Preparar as lives, preparar a imersão, preparar todas as lives de aquecimento que eu tô fazendo, preparar todos os conteúdos que a gente tá produzindo, cuidar da minha saúde, fazer exercício físico, limpar a casa, cozinhar, todas as outras coisas que estavam ali, ó, pedindo, estavam na prioridade, né? E aí tem sei lá, 3, 4 malas ali encostadas no cantinho do meu quarto, com os casacos, com as calças, os sapatos estão na caixa ainda. Eu tô descalça, faz 50 dias que eu tô descalça, né, cara? Então, assim, não é uma prioridade. A mesma coisa com as dívidas. As pessoas dormem e acordam pensando na dívida. Vai conseguir pagar agora? Não. Então por que tá pensando nisso? Tira da tua frente e põe lá no final da fila. Lu, mas como é que eu vou dominar minhas finanças com as dívidas? Dominando. Você vai conduzir a sua vida com aquilo que é importante. Vai criar fotografia financeira, que é definir como vai usar o dinheiro. Vai criar rota financeira, que é pegar a fotografia de cada mês e colocar numa linha do tempo para você ver como que você vai estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E aí, fazendo isso, é que você começa a criar uma reserva de quitação de dívidas, uma reserva de segurança, você começar a investir. Então aí que você começa a definir quais são os caminhos e quando chegar o momento certo, que você tiver, sei lá, um pote, uma reserva de quitação de dívida, você quita a dívida. Quando você já tiver sua reserva de segurança montada, você vai lá e investe em ações. Então não adianta a gente ficar botando, sabe, o carro na frente dos bois. Quando chegar no momento certo, e eu mais ou menos na minha agenda hoje consigo enxergar qual vai ser o momento em que eu vou abrir mais 2 malas, e provavelmente vai ser na quarta-feira que vem, depois que eu fizer o que eu preciso fazer, depois que nesse final de semana eu gravar uns vídeos da imersão. Quarta-feira parece ali, eu coloquei ali na minha agenda que parece, se tudo der certo, porque isso é uma coisa importante tanto nas finanças quanto no tempo, você visualizar, é você que determina como vai ser, então você visualiza, nem sempre sai conforme o previsto, então é importante você visualizar um cenário e visualizar outro. Então, se tudo der certo, na quarta-feira vai ser o dia. Se não, vai ser no final de semana que vem. A mesma coisa com as dívidas, com os investimentos. Por isso que meus alunos sempre falam nos depoimentos, eles falam assim, eu tenho minha rota financeira, não consegui quitar tudo ainda, mas eu tô conseguindo ver que daqui a 3 meses eu consigo quitar. Ele tirou dali da frente e colocou no lugar onde deve estar. Então, no tempo e nas finanças, a gente tira aquilo, as pendências que a gente não está resolvendo, tira da frente. Se você não está resolvendo, não é importante, não adianta ficar chorando em cima daquilo. Pega aquilo e coloca no lugar onde elas devem estar, depois de uma sequência de coisas que você tem que fazer antes. Eu lembro que ano passado, em algum desses processos para organização do tempo que você estava, uma vez você me falou assim, ai meu Deus, eu não quero mais ficar planejando 6 meses, 1 ano, porque o tempo passa mais rápido para mim, eu fico mais ansiosa. Isso mudou? Você ainda tá assim, Lu, sem querer planejar assim a longo prazo? Eu acho que isso é um aprendizado. Então, assim, eu tô numa etapa, talvez a etapa de quando os superdominadores, né, eu chamo de superdominadores meus alunos, quando os superdominadores começam a rota financeira deles, eles também só fazem 1 mês, aí eu vou lá, não, rota financeira, 1 mês não é rota financeira. Rota é uma linha do tempo, se só tem 1 mês não é uma linha, é 1 mês. Então a rota financeira tem que ter pelo menos 2 meses, 3 meses, aí eles fazem 3 meses. Outro dia numa mentoria, né, que eu faço de manhã lá no Instagram, entrou uma aluna, a Dani, aí eu falei, quanto tempo já tem a sua rota financeira, né, quantos meses? Ela, de 6. Eu falei, não, vamos fazer de 1. Ela tava me fazendo umas perguntas, precisava tomar umas decisões, falei, ela tava querendo tomar umas decisões de investimentos, da viagem, eu falei, não, então faz uma rota financeira de 1 ano. Ela, tá bom. Então assim, pros superdominadores também tem uma certa resistência. Talvez nem ache que seja tanto a ansiedade não, mas é uma coisa meio assim de não ter muita segurança de, será que isso que eu tô visualizando tão à frente é de verdade? Aí fica meio inseguro, prefere, né, ir vendo aos pouquinhos, aos poucos vai esticando a corda.
E eu tô nesse processo com o tempo. Como eu comecei, assim, me senti mais saindo do caos, sei lá, do ano passado pra cá, e de vez em quando eu dou uma mergulhadinha no caos ainda, eu dou uma recaída, mas eu comecei esse processo a ficar mais redondo do ano passado pra cá. Então, no ano passado eu entrei nessa de fazer um ano. Aí eu ficava olhando o quê? Já tô pensando, sei lá, em julho de 2021. E eu tava num processo de ansiedade, isso me causava uma ansiedade. Então, eu tô nesse processo de pensar em 3 meses e começar a esticar um pouquinho. Então, depois dos 3 meses, eu começo a colocar as macroações, os macro projetos. Eu ainda não tô olhando pro dia, sabe? Mas eu já enxergo 3 meses e aí as macroações. E aí eu vou andando com os 3 meses. Eu sei que do mesmo jeito que eu dominei as finanças e que hoje a minha rota financeira vai até o final de até agora tá o meio de 2022, tá certinho até o final de 2021, mas eu já comecei a rabiscar 2022. Então, do mesmo jeito que no domínio das finanças eu tô enxergando longe, eu sei que uma hora no domínio da minha agenda eu também vou enxergar. Mas é uma questão de tempo. Então, todo mundo que tá começando a dominar as finanças ou começando a dominar a agenda, não se cobre por aquilo que você ainda não tá fazendo. Celebre o que você já está fazendo, se recompense, sabe, dê presente, eu consegui fazer isso aqui, poxa, que legal, então eu vou me dar uma tarde de folga, né, um bloco do nada na agenda, eu crio um bloco do nada, nesse momento aqui eu não vou fazer nada, e é nada mesmo, uma coisa que eu adoro fazer é ficar aqui em cima olhando as maritacas passando, sabe, então assim, é meu bloco do nada, é o prêmio que eu tenho, se eu cumprir a minha agenda toda, eu ganho aquele bloco do nada. Nas finanças é a mesma coisa. Se eu cumprir as minhas metas de gastos, eu ganho, sei lá, uma verba para eu gastar com alguma coisa, sei lá, um restaurante japonês, uma roupa que eu quero comprar. Então, celebrar e criar recompensas também é ótimo para você avançar no processo. Você falou mais aí, ó. Você falou em celebrar quando cumpre o que tinha planejado fazer, criar recompensas, ou seja, se dar um presente, nem que seja algumas horas off. E você falou também em visualizar um longo prazo, mas ir fazendo aos pouquinhos, que é algo também que você defende muito nas finanças, né, Lu? Então, assim, principalmente quando você fala em objetivo SMART. Então, o que é que eu quero para 2022? Mas para 2022, o que é que eu vou estar fazendo mês a mês para eu conseguir o que eu quero lá de 2022? Tem muitos aprendizados aí no que você está falando, né? Criar marcos. Tem uma coisa que eu faço, que é assim, que eu aprendi inclusive com um coach que você me apresentou, maravilhoso, que é o Jerônimo Temel, que é deixar um amanhã ou um espaço meio livre. Eu não lembro exatamente se ele fala assim, mas eu adaptei pra minha vida assim. Talvez seja exatamente o que ele fala, eu não me lembro mais. Mas assim, eu deixo um amanhã da minha semana livre, que no meu caso é a minha sexta de manhã. E aí o que acontece? Se durante a semana houve algum imprevisto, ou eu não tava num dia produtivo, porque também tem isso, né? Não é todo dia que a gente tá cumprindo todos os tiques da nossa agenda. Eu compenso levando as atividades que seriam de outros dias para sexta-feira de manhã, para que não fique trabalho acumulado para a semana seguinte. Você faz assim? É maluquice minha? Então, eu acho que toda organização, todo domínio, seja da agenda ou das finanças, tem que ter alguns mecanismos de proteção, sabe? Tem que ter uma folguinha. Não pode ser tudo assim, apertadinho, sabe? Espremido. Então, assim, na agenda, você pode criar um bloco do sem nada pra fazer, que aí, se alguma coisa ficar pendente, você vai lá naquele bloco do sem nada pra fazer e vai ser lá. Beleza, então não vou ficar sem nada pra fazer, vou fazer o que ficou pendente. Nas finanças, você também pode ter um pote, eu não gosto de chamar de pote de imprevisto, porque aí todo mundo, eu também não gosto de chamar na agenda de bloco do imprevisto, porque senão tudo vira um imprevisto. A gente alimenta a nossa procrastinação. Então eu gosto de chamar assim, o bloco do nada pra fazer. Se eu não conseguir fazer as coisas, eu abro mão do meu nada pra fazer, que ia ser, sei lá, deitada lá, sabe, olhando pro céu, para fazer alguma coisa, né, que ficou pendente, aí eu vou analisar o que é mais importante, ficar sem fazer nada e descansar, ou fazer isso. Às vezes é descansar, então é trocar uma coisa pela outra. E nas finanças, o que eu acho é o seguinte, não é você criar um bloco, um pote de imprevisto, é você criar potes para absolutamente tudo que você imagina que pode acontecer. Porque quando você cria essa folga, quando acontecer algo que pode ser que aconteça um imprevisto, você tem essa folguinha nas finanças do mesmo jeito do bloco do nada. Por exemplo, se você cria um bloco, agora ficou uma confusão, o bloco e o pote. Se você cria um pote, né, que é você definir a sua despesa, então você cria lá na sua fotografia que todo mês você vai ter uma meta de gastos de R$100 com a sua casa.
Mas como assim, Lu, com a minha casa? Não tem, né, não tem nada da casa. É o aluguel, é o financiamento? Não, aluguel ou financiamento separado. Casa é um pote assim, quebrou o liquidificador, tem R$ 100 que você já direcionou para isso. E quando eu falo direcionar, gente, as pessoas confundem muito. Não é separar o dinheiro quando ele entra necessariamente. É só você visualizar que existe aquela meta de gastos. Então, o dinheiro que ainda vai entrar, uma parte dele seria direcionado para isso. Isso é a fotografia, porque tem gente que fala, mas eu sou autônomo, não tenho salário, então não posso fazer isso. Claro que pode, é tudo no imaginário, né? Tudo visualizando antes. Então, um pote para casa, por exemplo, de R$ 100. Quebrou alguma coisa, ih, caramba, vou ter que trocar a torneira. Não é um imprevisto. Você tem lá um pote direcionado para isso. Só que se por acaso não quebrar nada, olha que maravilha, vai sobrar R$ 100 no seu domínio das finanças, na sua fotografia, né? E aí você pode pegar esses R$ 100 e usar com outra coisa. Ou então você pode pegar e botar na sua reserva de segurança. Então, se a gente tem casa, se a gente tem carro, se a gente tem animal de estimação, se a gente tem filho, se a gente tem saúde, tem que ter um pote carro, casa, filhos, farmácia, gato, né? Tem que ter um pote disso, porque aí a gente não vai ter imprevistos. Então as coisas não podem ser justinhas nem nas finanças e nem na agenda. E aí, nas finanças, se sobrou R$ 100, uhul, já é uma celebração, sobrou R$ 100. E na agenda, se sobrou o bloco do nada livre, uhul, você já tem uma manhã livre! Exatamente, olha que felicidade! No meu caso, eu utilizo a manhã da sexta-feira livre pra me preparar pro podcast, que agora eu tô mais nem fazendo isso, né? Porque antes eu fazia a unha, aí arruma cabelo, vai tomar banho, e a gente ia pro estúdio também, então eu tinha que montar a luz, montar o estúdio inteiro. Agora a gente só dá o play aqui no celular e vai, né? Exatamente, é isso aí. Boa. Lu, pra você, qual é ainda hoje o seu maior desafio que você acha que assim consegue linkar tempo e dinheiro? Talvez não o seu, mas o que você vê que as pessoas ainda têm como, nossa, esse é o maior desafio ou o desafio mais comum? O desafio mais comum com relação a tempo e dinheiro? Sim, porque pra mim, por exemplo, eu acho que ainda é definir o que eu quero de ver, a minha maior prioridade. Eu acho que ainda é fazer a escolha. Eu acho que tem a ver com as nossas motivações. Eu acho que a motivação é um motivo para realizar uma ação. Então, a gente muitas vezes não tem clareza das nossas motivações. A gente diz assim, eu queria organizar minhas finanças porque eu queria ter mais qualidade de vida. Mas o que significa ter qualidade de vida, sabe? O que precisa acontecer para sua vida ser considerada uma vida com qualidade? Você tem que morar numa casa diferente, você tem que ter um sofá novo, você tem que ter mais tempo para você, porque se você tangibilizar isso, aí você tem uma coisa concreta para correr atrás dessa coisa concreta, né? Imagina se eu falo para você, vai lá na esquina pegar uns black marrom, aí você fica assim, quê? Tipo, eu vou fazer o que lá? Mas se eu falar assim, um vaso marrom que tá ali na esquina, você, tá, então faz sentido eu ir até lá, porque eu entendi aonde eu tenho que ir pra fazer o quê, pra pegar o quê. Mas se eu não sei o que é, então assim, qualidade de vida, a gente não sabe o que é, né? E isso vale pro tempo e pro dinheiro. Tem muita gente que é qualidade de vida. Como é que isso fica tangível, né? Se tangibiliza na agenda e no dinheiro? Se você quer ter qualidade de vida, quer ter conforto, quer viver bem, beleza, o que você quer? É um sofá novo? Beleza, quanto custa? 2.000. Tá bom, se você juntar R$ 500 por mês, você compra um sofá novo de 2.000 em 4 meses? Compro. Então você vai criar sua fotografia financeira e um dos potes vai ser R$ 500 sofá. Depois de 4 meses você tem um sofá e pronto, qualidade de vida. Né? Então se fosse um sofá, era assim que você ia transformar isso num plano. Então, as nossas motivações, elas são muito assim, queria tanto, mas queria o quê, né? Nossa, minha vida tá um caos, minha agenda uma zona. Eu queria descansar. Mas descansar, você tá descansando, nem que seja dormindo umas 5 horas por noite, mas alguma coisa você tá descansando. Então, a sua mente não entende, você já tem o que você tá pedindo. Me fala, né? Tenha mais clareza no que você quer. Então assim, eu queria ter 1 hora por dia para assistir série do Netflix. Beleza, agora a gente entendeu. Então pega a agenda, vamos fazer os blocos e um bloco vai ser de 1 hora para assistir série do Netflix. Conseguiu. Então um sofá e 1 hora para assistir o Netflix, aquilo sim é algo tangível que a gente coloca no nosso plano.
Você falou aí, nossa, você já tá descansando. Para mim, a qualidade do sono e manter minha rotina do sono impacta diretamente a minha produtividade. Eu durmo cedo, acordo cedo e sou infinitamente mais produtiva pela manhã. Tem gente que precisa de um tempo para acordar. Eu acordo, abri o olho, caio direto no computador e quando eu sou mais produtiva, mais criativa e rendo muito mais. Isso também está muito ligado à produtividade, né, Lu? Sim, exatamente. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente também consegue melhores resultados. Você sabe que você é produtiva de manhã. Então não adianta você marcar compromissos à noite, tomar decisões à noite, porque você vai estar cansada, né? E a gente cansa mesmo. Tomar decisões cansada é a pior coisa para nossa vida. Então você sabe que tem que colocar suas coisas de manhã. Algumas pessoas vão ser mais vespertinas e são melhores à noite. Se elas se conhecem, elas vão fazer. Então, assim, vai organizar a rota financeira à noite. Eu me considero meio termo. Eu não gosto de acordar muito cedo, mas eu também não vou até 3 horas da manhã. Então, assim, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer à noite, algumas coisas que eu gosto de fazer de manhã, mas não tão cedo. Então, se conhecer, e não só isso, não os horários, mas conhecer seus valores pessoais, o que é importante para você. Né? O que é mais importante para você? É família ou é contribuir para a vida das outras pessoas? E tá tudo bem que a sua família vem em primeiro lugar, e tá tudo bem que contribuir para a vida das outras pessoas vem em primeiro lugar. Mas contribuição, reconhecimento, status, amor, respeito, tudo isso são valores pessoais e alguns deles são mais importantes para você. E se você conduzir a sua vida, tomar decisões alinhada com esses valores, isso é autoconhecimento. Então você também vai se sentir mais produtiva, resolvendo mais as coisas, mais alinhado com você. Então se conhecer é algo muito importante para você conseguir dominar as finanças e a agenda. Mas independentemente das pessoas que são matutinas ou vespertinas, você também fala muito sobre a capacidade do nosso cérebro de tomar decisões, né? Então, não importa se você é mais produtivo de manhã ou à noite, importantes decisões, idealmente, serem tomadas de manhã, né? Porque tem estudos que mostram assim que a nossa capacidade de tomar decisões é como se fosse um músculo que vai cansando ao longo do dia, né? Tem vários estudos assim que pesquisaram, fizeram um teste com pessoas e perceberam assim, que o cansaço ao longo do dia faz com que as pessoas sejam mais displicentes na decisão, tipo, quero resolver logo. Então, tanto nas finanças quanto no nosso dia a dia, é importante a gente colocar as decisões, as coisas mais importantes para o início do nosso dia, não importando a hora que o nosso dia começa. Tem gente que começa às 6, tem gente que começa às 10, mas coloca as coisas mais importantes para o início do seu dia. Então, decisões importantes, eu preciso ir no banco conversar com o meu gerente, vai logo de manhã. Eu preciso, sei lá, escrever um texto para um projeto, faz logo de manhã. Então, quando você organizar a sua agenda e suas finanças, coloca suas decisões para o início do seu dia. Boa! Que mais, Lucas? Pode falar sobre produtividade? Já passamos até de 1 hora, você falou bastante. Eu queria fechar, assim, como eu estimulo muito que as pessoas busquem conhecimento. Sempre quando eu falo isso, eu lembro daquele ET, lembra? Teve um meme de um ET que fala, busquem conhecimento, né? Mas eu concordo com o ET, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento sim, e eu já investi bastante em cursos, em livros, em processos de coaching, eventos, né? Então, uma pessoa que eu acho assim que com relação a tempo, a produtividade, para mim é uma super referência e é um cara que eu admiro muito, que é o Jerônimo Temel. Ele tem muito material sobre produtividade, né? Então coloca, a galera, eu acho que, não sei se no YouTube vai ficar certinho, aqui no Instagram fica invertido, né? Mas Jerônimo Temel, coloca Jerônimo Produtividade, que você vai achar uma opção de coisa dele. Ele tem muito material, esse livro é super legal. Eu já fui no evento dele, o Awake, é um evento incrível, assim, não só produtividade, mas a visão assim, como um todo da nossa vida, assim, pra gente realizar mais. Então, Jerônimo é uma super referência. Já fiz alguns processos de coaching, já fiz processo com a Fabiana Freitas, eu já fiz processo com a Alice, do Avesso do Caos, ela tem um perfil bem legal, Avesso do Caos, lá no Instagram. O processo de coaching com ela, inclusive, foi no ano passado e foi muito importante para mim. Outras pessoas, assim, para mim são referências de tempo, o Christian Barbosa, tem um livro muito legal, o pessoal gosta de livro, ó, que a gente está em casa, que é assim, né, a gente puxa bastante, aqui ó, Christine Carter, Ponto de Equilíbrio. Esse livro também foi bem legal, assim, me ajudou bastante, já li umas 2 vezes, eu já até compartilhei ele lá no Instagram,
quando eu fiz essa leitura, eu fui tirando foto e botando lá, Christine Carter, O Ponto de Equilíbrio. E é isso, assim, eu fiz 2 processos de coaching, investi em processo de coaching, investi nesses eventos, nesses cursos. O Jerônimo tem muitos cursos, porque eu acho que é importante, né, como o tempo é valioso, tempo e dinheiro são 2 coisas muito importantes pra gente. A gente não pode negar que são importantes. Então, se a gente conseguir otimizar o uso desses 2 recursos que são tão importantes, é maravilhoso. Então, muitas vezes, investir num processo de coaching, num evento, num curso, vai custar dinheiro, mas vai encurtar seu tempo, né? Quanto tempo, às vezes, a gente fica batendo cabeça, tentando resolver as coisas sozinha, sem um método, né? Sem aplicar alguma coisa do ponto de vista mais técnico na nossa vida, e aí a gente fica muito tempo vivendo naquele caos e a gente passa lá, sei lá, 10 anos sofrendo com alguma coisa que se a gente tivesse um método certo, a gente poderia encurtar. Então no ano passado, por exemplo, que eu estava num auge assim, de um caos mesmo, e foi engraçado que eu encontrei a Alice, que é do avesso do caos, né? E eu fiz um processo de coaching com ela, uma consultoria, né, de produtividade, e que foi ótimo. Ela me mostrou métodos, me mostrou técnicas. Algumas super funcionaram para mim, outras não, e a gente vai adaptando e tá tudo bem com isso. Eu acho que o importante é a gente saber que a gente, usando bem o recurso tempo, usando bem o recurso dinheiro, a gente acelera os nossos resultados. Então, por isso que eu realmente sou muito defensora de você ter um mentor, fazer um processo de coaching, fazer um curso, que você encurta o caminho e você consegue mais resultados. Você tem outro livro aí também na sua casa muito bom do Trabalhe 4 horas por semana? Porque é isso também, produtividade não quer dizer trabalhar mais, né? Esse não é muito de produtividade, não. Mas tem muito isso, assim, porque tem gente que acha que ser mais produtivo tem a ver com trabalhar mais, e não tem a ver, né? É verdade. O Trabalhe 4 horas por semana, ele fala muito de como você pode criar um negócio, né, um trabalho que ajude as pessoas e você criar isso um sistema, né? Você empreender, criar um sistema para você ter mais resultado trabalhando menos. Mas esse livro é engraçado, entre os empreendedores ele é meio engraçado, porque a gente lê esse livro, aí a gente mergulha nessa ideia e a gente percebe que não vai ser em 4 horas não, que a gente fica meio viciado também no que faz e ninguém trabalha 4 horas não. Mas eu entendo, assim, a base desse livro é meio assim, a sensação hoje é que o meu trabalho equivale a 4 horas do que eu fazia antes, entende? Assim, no sentido de esforço. Antigamente eu trabalhava em empresa, ficava lá 8 horas me matando e tal, e não tinha resultado nenhum, não me sentia contribuindo e tal. Agora eu trabalho pra caramba, mas parece que é só 4 horas, mas na verdade não é. Mas a ideia é essa, é criar um sistema e tal. Mas é isso, a gente não precisa se matar de trabalhar. Tem até uma frase que fala isso, que se ficar sem tempo fosse sinônimo de sucesso, né? Quem não tem nada pra fazer seria milionário. Tem uma frase meio doida assim de que, cara, não é você ficar sem nada pra fazer e também não é o sacrifício total. Tipo, é o equilíbrio disso, né? É você produzir mais sem sofrimento, sem mega esforço, com dedicação, com comprometimento, mas de uma maneira organizada. Você não precisa viver no caos. Para você ter grandes resultados, você vai ter que ter grandes atitudes, mas não significa que essas atitudes precisam ser no caos, na zona completa. Exato. Não, e a Lu não só buscou e continua buscando muito conhecimento sobre o assunto, como ela também que me deu esse livro do Jerônimo Temer de produtividade. Ela me levou para os eventos também todos de produtividade, então a Lu vai treinando a equipe junto. Muito obrigada pela sua generosidade sempre enorme, Lu. E muito obrigada pelo seu tempo hoje, por separar sempre a sexta-feira para conversar com a gente e por todas as 1000 lives que você tem feito. Eu concordo aqui com a não peguei o sobrenome dela, falando que a Lu é a única educadora que a gente assiste por horas e continua amando o que ela fala e não se sente cansado. Aqui, ó, não fica chato se ouvir falar por horas. Obrigada, Lu. Que bom saber, sinal de que eu tô empregando muito bem o meu tempo, porque eu dedico realmente muito tempo a fazer esse material para buscar ajudar as pessoas, e que bom que cada um hoje pôde então dedicar um pouco de tempo aqui, né? Eu sei que o tempo de cada um de vocês é valioso, a gente passou aqui um pouquinho mais de 1 hora juntos, e nessa 1 hora, eu acho que na verdade o resultado final que a gente está gravando no Instagram já tem mais de 1 hora, mas eu acho que o resultado final aqui do áudio e do vídeo vai ter 1 hora certinho, mas foi 1 hora valiosa do seu tempo, eu sei que seu tempo é valioso, e que bom que você priorizou ouvir esse podcast, que bom que você priorizou ver esse vídeo, ou que bom que você priorizou estar aqui na live, é tudo uma questão de prioridade, e agora você já sabe disso, já tem clareza disso, né? Então eu espero que cada um consiga escolher as prioridades, né, ou a prioridade
para sua vida, alinhado com aquilo que vocês realmente querem, que vocês consigam produzir muito, dominar as finanças e dominar a agenda de vocês também. Exato. Até porque o dinheiro a gente consegue de alguma maneira repor, mas o tempo que passou e a gente perdeu nunca mais, baby, não volta. Então... Boa para fechar esse podcast, com tantas semelhanças entre dinheiro e tempo, eu acho que essa é a principal diferença. Dinheiro a gente faz, e quando a gente tem habilidade para fazer, a gente faz bem feito, e faz mesmo, e faz uma vez, e faz outra. Agora, tempo a gente não faz, não. Tempo, se passou, a gente não recupera. Então, pensando nisso, não perde tempo sem dominar suas finanças. Porque se você hoje não tem dinheiro, se você tem dificuldade financeira, ou se não está sobrando, saiba que é uma questão de conhecimento. Você precisa aprender a lidar com tudo isso, aprender a fazer tudo isso. Mas enquanto você empurra com a barriga, é o tempo que está passando e o tempo não volta. Exato. Fechamos mais um podcast. Terminando mais um podcast aqui, Ina. Obrigada mais uma vez pela sua companhia curiosa. Encerrando então mais um podcast. Eu sou Luciana Fiô. Eu sou Ina Tavares. Até semana que vem, pessoal. Até a próxima. Um beijo.